Meus amores, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês de como está sendo fazer psicologia aqui na Espanha. Para quem não sabe, eu estou fazendo um intercâmbio e o meu intercâmbio, no caso, é de faculdade. Eu faço psicologia no Brasil, na Universidade Católica de Santos, e estou aqui também fazendo psicologia. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como está sendo o curso, quais são as principais dificuldades, o que eu estou achando, enfim. Eu estou morando na cidade de Santiago de Compostela, que fica na Espanha, como eu já disse, e eu estudo na Universidade de Santiago de Compostela. Todas as minhas aulas são em castelhano. Aqui em Santiago, na Galícia, né, eles falam galego, que é bem parecido com português, porém as minhas aulas são em castelhano, que é o espanhol que as pessoas estudam normalmente quando vai fazer um curso, enfim. Como está sendo para entender o idioma nas aulas? A maioria dos professores tem uma boa dicção e não falam tão rápido. É lógico que uma vez ou outra, um termo ou outro, às vezes a gente perde, mas não são coisas assim que a gente não entenda nada, sabe? A gente consegue entender bem o contexto, eu consigo entender bem o conteúdo em si, né, em geral, assim, do que o professor está explicando. Às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, dependendo se alguém faz algum barulho na classe, é um pouco mais complicado de entender, ou se alguém fica cochichando, atrapalha a concentração, porque eu não domino completamente o idioma do espanhol. Para entender eu entendo bem, para falar ainda tenho bastante dificuldade, mas eu não domino o idioma. Ou seja, quando você domina o idioma, esses aspectos ambientais não influenciam tanto quanto quando você está ali usando toda a sua concentração para entender o que está se passando. Então, uma das dificuldades é essa, quando acontece algum barulho, alguma distração na classe que atrapalha um pouco a concentração para que a gente possa entender bem o idioma. Uma outra dificuldade que eu tô tendo também é que eu não consigo escrever as minhas anotações ainda em espanhol, porque eu escuto o professor falando em espanhol e eu entendo o contexto, mas quando eu vou fazer a minha anotação, eu acabo escrevendo em português, a não ser quando o professor está com slide, porque aí eu vejo as palavras no slide e escrevo, aí eu consigo fazer em espanhol, mas na maioria das vezes eu faço as minhas anotações em português, o que é ruim, porque quando eu tiver as provas e os exames, eu não vou poder escrever em português, eu vou escrever em espanhol. Então eu vou precisar traduzir as minhas anotações para poder estudar e escrever nos exames em espanhol. Em relação às disciplinas, muitas das disciplinas que eu fiz no Brasil tem aqui, ou seja, tem poucas disciplinas que nós não fizemos ainda, porque no Brasil são 5 anos e aqui são 4, então no Brasil é mais abrangente o curso, aqui é mais específico. Não vou entrar no mérito de qual método é melhor ou qual método é pior, mas assim, no Brasil tem muito mais disciplina, é uma formação muito mais generalizada do que aqui. Aqui a formação é mais específica. E uma outra dificuldade também que eu estou encontrando é que no Brasil a base teórica da minha universidade, pelo menos, é mais voltada para a psicanálise. E aqui na Espanha não, aqui, pelo menos na nossa universidade, eles são um pouco mais voltados para a teoria comportamental, ou seja, lá na minha faculdade em Santos, eu não tive tanta base para comportamental como eles já tiveram aqui. Então, às vezes, em algumas disciplinas, quando algum professor cita algo que eles já aprenderam, fica um pouco difícil, a gente vai ter que se dedicar mais a isso, em estudar por fora, em livros, etc. Porque realmente a gente não teve tanta base como eles tiveram aqui. As disciplinas que eu curso aqui são Psicologia do Trabalho e das Organizações, Tratamentos Psicológicos, Transtornos do Desenvolvimento e Psicologia Comunitária e da Intervenção. E eu curso essas 4 matérias aqui. A gente iniciou com 5 matérias, mas a nossa coordenadora daqui disse que seria melhor a gente tirar uma para a gente poder se dedicar bem a essas 4. Então, eu estou com 4 matérias. E quando eu voltar para o Brasil, eu vou revalidar essas matérias para ter dispensa nessas matérias que eu cursaria lá, no caso. E as que eu não conseguir dispensa, eu vou cursar depois, separado, enfim. Aí eu faço o curso de manhã, normal, e à noite eu vou para cursar as disciplinas que ficarem pendentes.
Mas, em geral, não está sendo tão difícil e tão complicado assim. Essas foram as principais dificuldades que eu estou encontrando, como eu citei para vocês, mas a experiência é incrível, é muito boa. Aqui as aulas começam às 9 horas, o que é bom, porque dá pra gente descansar bastante. E agora no inverno também o sol nasce às 9 horas, né? Então dá pra gente entender mais ou menos o porquê desse horário, né? Mas então, no dia que eu entro mais cedo, eu entro às 9. E aí agora a gente está se adaptando porque a gente também vai começar a ter as aulas práticas, que são no período da tarde, que a gente ainda não sabe muito bem como funciona, mas a gente vai ficar mais tempo na faculdade do que a gente está ficando agora durante esse período. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!